Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Renan Scheffer, sou Head de Sales, Parcerias e Novos Negócios da 55. E esse é o Propulsão, o podcast da Nova Economia. E no episódio de hoje vamos bater um papo com o Léo Gianotti, um dos caras que tocam aí o dia a dia do fundo da Honey Island Capital e um dos representantes da Curitiba Angels, um dos grupos mais ativos de investimento anjo do país. E o tema de hoje a gente vai bater um papo sobre possibilidade de financiamento para a empresa da Nova Economia. Léo, obrigado pela tua presença, cara, seja muito bem-vindo, prazer enorme falar contigo de novo. Obrigado, Renan, obrigado pelo convite, bom estar... Queria estar fisicamente, né, como a gente não está conseguindo, mas aqui a tecnologia ajuda a gente a se conectar de novo aí. Obrigado pelo convite. Prazer é nosso, cara, obrigado pela tua presença. Léo, para começar, cara, queria pedir para tu contar um pouquinho sobre a tua história profissional, quem que é o Léo, de onde que ele veio, para onde que ele vai. Pois é, cara, hoje a minha carreira acho que tem 3 grandes momentos, assim, que acho que o final deles bate aqui com a Honey. Eu posso contar um pouco da Honey também para vocês. Eu tenho um momento da minha carreira, né, eu sou economista de formação, mas um momento da minha carreira de formação técnica, onde eu acreditava que a grande mudança vinha pelos organismos internacionais, então eu passei por consultorias no Banco Interamericano, Banco Mundial, Nações Unidas, né, fui delegado jovem do Brasil nas Nações Unidas, depois passei um segundo ciclo da minha carreira, quando eu voltei para o Brasil aqui, com gestão de grandes fortunas. Eu trabalhei dentro do multifamily office, basicamente orientando as famílias, ajudando elas a gerir a sua parte de economia real, né, de ativos ilíquidos, que a gente chama, então da renda variável para frente, e ajudando a escolher novos negócios. E ali eu criei um viés de impacto, né, de investimentos de impacto. Passei quase 15 anos fazendo isso, e dentro desse modelo eu recebi algumas propostas de investimento muito pequenas, mas com grande potencial, e que nos comitês de investimento das famílias não passava, e eu resolvi fazer na pessoa física. E esses projetos, na época eu não sabia o que eu estava fazendo, tá? A gente está falando ali de 2011, 12, eu fiz alguns investimentos anjo. Para não fazer sozinho por medo, eu criei um grupo, que é a Curitiba Angels, hoje está passando de 100 anjos, né? A gente já fez 13 investimentos. O nosso primeiro investimento foi um investimento muito legal, que foi a Contabilizei, então deu muita coragem para fazer os demais, né? A gente tem um portfólio bem legal, um portfólio que está avaliado em quase 17 vezes o que a gente colocou. Isso com muita liquidez, porque a gente vendeu James por Pão de Açúcar, a gente fez muitas transações, e eu, em 2016, eu fiz um co-investimento, e a minha história começa a se cruzar com a Honey. Eu fiz um co-investimento chamado Transfira, junto com os fundadores do Ebanks. Conheço. E em 2000, conhece eles? Conheço, baita case, turma lá bem legal. Eles estão liderando super bem, estão fazendo mágica lá. E aí a gente fez junto, conheci os founders, né? E em 2018 eles criaram uma iniciativa chamada Honey Island Capital. Na época, eles criaram uma holding chamada Honey Island. Em 2018 criaram um grupo de eles e mais alguns convidados, e aí eu tive a honra de ter sido convidado nesse fundo 2, que já foi gerido pela Mariana, que hoje é sócia da Honey. E eu participei do conselho, fiquei muito próximo, a Cibele trabalha lá também, e a gente fez muita coisa legal juntos, né? Por exemplo, eu, além de conselheiro, eu fiquei próximo da transação da Troc, né, que a gente vendeu para o Grupo Arezo, e fui muito ativo no conselho, criei uma afinidade muito forte com a Mari e com o time todo aqui dos sócios. E no final do ano passado, com os planos do Honey 3, que é o nosso novo fundo, eles falaram: Léo, não faz sentido, eu estava com o meu fundo próprio, né? Não faz sentido a gente duplicar esforço, sendo que a gente trabalha muito bem e a gente é super complementar. E aí me convidaram para fazer parte do time, eu sou um dos sócios daqui da Honey Island, e a gente vai para esse plano de... O que a gente fez bem, tá, Renan? Em tudo, tanto eu no meu portfólio como os sócios aqui. A gente fez muito bem uma lógica de fintech, todo o ecossistema, né? Então a gente está falando de Ebanks e Contabilizei e várias outras que a gente apoiou. A gente fez também software B2B. Então o que a gente criou? A gente criou um fundo de 70 milhões de reais, capitaneado por nós, em parceria com uma gestora local chamada 41, que é uma gestora aqui de Curitiba. A gente fez esse fundo juntos, a gente já nasce quase um first closing montado, com alguns convidados locais, para fazer ecossistema de fintech, software B2B, nos próximos 3 a 4 anos aí, vai ser o primeiro de uma casa, né? A gente quer criar uma casa, e eu venho aqui com a missão de criar mais produtos, né? E por aí, inventar essas bagunças, como vocês gostam, né? A 55 também gosta de criar essas bagunças. É verdade. Pô, Léo, cara, que legal a tua trajetória. Não sabia que tu tinha tanto background aí nesse mundo de investimento. Cara, até pegando esse gancho, vamos começar um pouco a nossa conversa, falando um pouco sobre mudança de cenário macro e os impactos no investimento em startup. Até pegando um pouco da tua história, cara, o que tu viu aí
o que evoluiu, o que mudou desde a época que tu começou até hoje, liderando a frente aí na Raniela, sendo sócio e, pô, é uma turma fera que tá aí junto com vocês, né? Cara, meio assustador às vezes quando a gente se olha de lado assim e fala, cara, é muito potencial e a gente tem uma responsabilidade com isso, né? A gente juntou o Dream Team, assim, que a gente podia aqui, e com investidores também, cara, a gente tem founders investidores, a gente tem os melhores family offices temáticos, então a gente é uma responsabilidade grande, assim. Qual que é a minha percepção, tá? Eu vou usar um termo até do professor Delfim Neto, que ele falava uma coisa que existia a tempestade perfeita, né? Uhum. E a tempestade perfeita é um conjunto de indicadores que produz coisa ruim. Ele usava para isso. Aqui eu vou tentar usar um conjunto de indicadores que cria coisa boa, cria terreno fértil. Né? Eu acho que são 3 linhas, tá? A primeira, a gente nunca viveu um cenário de revolução tecnológica tão tangível. Então, desde acesso à tecnologia barata até você ter, ao mesmo tempo, correntes contrárias e que estão se retroalimentando, como a alta capacidade computacional das máquinas, permitindo inteligência artificial. Ou seja, você tem um grupo de revolução tecnológica que permite que a gente faça revoluções com muito pouco dinheiro. A gente otimizou. Então, o exemplo disso para mim é você pegar um iPhone hoje, quanto equipamento, quanta tecnologia tem dentro do iPhone. Os caras estudaram, tem mais de $1 milhão de tecnologia dentro do iPhone de última geração. Por quê? Acelerômetro, GPS, câmera de última geração, voz, troca de dados, criptografia. Você tem tanta coisa dentro desse troço que faz um pacote de muita tecnologia acessível para a gente produzir mudança. Então, lembra da lei de Moore? Aquilo foi totalmente acelerado, né, cara? A gente está vivendo coisas de semestres promovendo, inclusive uma leitura super legal, indicada pelo Edson Rigonati, que é Os Insurgentes, uma leitura que chama Invisible Army, que é a luta entre os insurgentes e incumbentes, né, os grandes exércitos contra as pequenas guerrilhas. É bem interessante, que para mim dá esse cenário. O segundo indicador, para mim, é alto nível de liquidez. A gente está com muita liquidez no mundo. Taxa baixa Selic no Brasil, muita emissão de dinheiro fora. Você tem um cenário de muita liquidez. Se a gente pensar que o Brasil hoje tem renda fixa lá perto de 2,5 tri de reais, sendo remunerada a 2, 3% ao ano, né? É um dinheiro que está muito mal remunerado e até que, enfim, isso aconteceu para a economia real, porque a gente construiu a lógica de que mercado financeiro é proteção de patrimônio. Quer construir valor, meu? Vem para a economia real. Empresta dinheiro, investe dinheiro, faz a roda girar. Então, esse cenário está trazendo muito dinheiro para dentro da economia real. Né? E o terceiro, fundos, né? O exemplo nosso aqui é a alta demanda que a gente tem dos investidores para desenhar produto, para fazer coisa, para aportar dinheiro. E o terceiro, para fechar, é um pouco de liberdade econômica. Eu acho que é a primeira vez no Brasil que a gente... Tá certo que essa semana, a gente está gravando aqui em fevereiro, essa semana não é ideal para a gente falar de liberdade econômica, com o acontecimento aí da Petrobras. Mas a gente tem uma evolução de um cenário de desburocratização, de maior acesso ao capital, de uma simplificação tributária, de começo de uma discussão de privatização. Você começa a falar com mais qualidade ou com mais consistência sobre liberdade econômica. Então, revolução tecnológica, alto nível de liquidez e um processo de liberdade econômica mais acelerado, ainda que lento, mais acelerado, ganhando aceleração, produz para mim esse conjunto de indicadores que permitem a revolução do capital de risco para mim. E eu estou falando de capital de risco aí no sentido bem amplo, tá? Desde do seu José que vai montar uma padaria, até o Elon Musk que vai mandar um foguete para Marte. Tudo isso, acho que usa esses 3 indicadores. Pior é que é verdade, cara. Pô, eu tenho 34 anos, boa parte das revoluções financeiras que a gente teve no Brasil, eu conheço só por ter estudado. Então, pô, a gente vê ali, historicamente, pegando a época de crise da Rússia, crise asiática, aquela coisa toda de, pô, juros de 45%, e a gente olhar hoje para uma taxa de juros a 2%, é realmente algo muito, eu diria até inusitado, porque era inimaginável até pouco tempo atrás. Então, acho que realmente essa questão do excesso de liquidez ajuda muito, pena que isso não se reflete diretamente no acesso a crédito no Brasil, né? Hoje a gente tem alguns entraves aí para o mercado tradicional, então graças a Deus soluções como que a gente vem trazendo pela 55, com capital de risco, etc., vem para justamente fechar esse gap. Então, pô, as empresas hoje, elas contam com uma enormidade de fontes aí de investimento, seja crédito, seja via equity, e aí o que vocês fazem na Honey Island é basicamente essa parte de seed, né? Comenta um pouco pra gente, cara, como é que é esse tipo de investimento, as características, quais empresas
podem acessar esse tipo de investimento? Que nível de maturidade? O que vocês olham basicamente aí? A gente está se posicionando num mercado, assim, numa parte da indústria que tenta pegar aquela final da fileira anjo, que já tentou, que validou os primeiros teses de produto ou de serviço, né? Já saiu do PMF, do Product Market Fit, então encontrou o caminho e está começando a acelerar alguns canais, está querendo ganhar velocidade ou consistência em algum canal específico de comercialização. A gente está pegando nesse momento. Assim, a gente pode até fazer PMF, tá? Não tem nenhum problema. Mas a gente estaria entre pré-seed, seed e pre-series A. A gente pode ainda também ser coadjuvante numa rodada pre-series A. O nosso cheque vai de 1,5 milhão a 3 milhões, e a gente está naquele espaço da indústria que quer ser o primeiro cheque institucional, né? Então, é como se antes da gente, você ainda tinha uma engenharia econômica ainda muito, muito básica, a gente começa a dar um pouco de mais de inteligência para a engenharia econômica, começa a montar taticamente os times. Então, a gente, inclusive, tem uma rede de mentores super qualificada para ajudar a gente na parte tática do processo, porque é a hora que você começa a falar assim, estou com 100 funcionários, discussão de cultura, stock option, são problemas que aparecem do nível tático, que a gente precisa começar a dar estrutura para quando chegar na Series A, eu não precisar fazer, por exemplo, acordo de acionistas, não precisar desenhar meu stock option, eu já matei isso na CID. Estou dando um exemplo do ponto de vista tático. Do ponto de vista de comercial, por exemplo, eu já não tenho dúvida se vende ou não vende. O que eu tenho dúvidas agora é, vende para todo mundo? Quais são os melhores mercados? Quais são os canais que dão mais retorno? A gente vai começar a validar um pouco mais de consistência. Eu tinha 3 SDRs, agora vamos fazer 6 SDRs. E vamos ver se a coisa fecha a conta ainda. E a gente começa a taticamente evoluir a companhia. A gente tenta sempre ficar no ecossistema de fintech. Você conhece o nosso portfólio, a gente tenta ter muita excelência aqui para aproveitar muito o nosso histórico de fintech e, ao mesmo tempo, do software B2B. A gente tem bons founders nos dando back aqui para software B2B. Então, eu consigo, nessas duas vertentes, canalizar o melhor da indústria. Tá? A minha percepção, tá, Renan? Que, através do software B2B e de lógica de fintech, eu consigo fazer agritech, eu consigo fazer edutech, eu consigo fazer consultech, como a gente já fez, porque tudo cai em algum momento para ganhar o valor de... Eu estava falando com uma investidora de manhã, 1 milhão. Qual que é a lógica do R$1 milhão de faturamento? Ou ela vai passar por uma coisa de SaaS, né, uma lógica de SaaS, muitas vezes B2B, às vezes Enterprise, às vezes SMB, ou ela vai passar por uma lógica de fintech, vai começar a emprestar dinheiro, vai começar a fazer desconto, vai começar a fazer um banco digital, por exemplo, com esse RP, né? Eu e a Sibeli, a gente estava hoje ouvindo um pitch, é um RP que começou a antecipar recebíveis. Os caras tiveram esse clique que a melhor forma de antecipar é estar dentro da lógica financeira do cliente. Essa transformação vem de um ambiente. Qual que é a nossa crença? O mercado financeiro brasileiro é muito mal atendido. O mercado financeiro, na verdade, não. O agente econômico brasileiro, o consumidor brasileiro, é muito mal atendido em fintech. Por isso que a gente vê essa explosão das fintechs brasileiras, né? Porque o oligopólio foi muito cruel, né? Não só desbancarizado, mas mal bancarizado, né? A pessoa que não sabe usar o banco, que usa mal o crédito, enfim, você conhece bem essa realidade. Então, a nossa tese está por aí. A gente tenta ser o primeiro telefone que toca. Isso é meio clichê, mas assim, eu brinco todo dia aqui no escritório. Eu falo, eu não quero saber de notícia boa das investidas. Eu quero notícia ruim. Notícia boa a gente vê no relatório. Vai chegar rápido, entendeu? Notícia boa chega rápido. Agora, notícia ruim, cara, fica escondido debaixo do tapete, não quer dar notícia ruim para o investidor. Então, a gente é aquele fundo que se confunde com os investidores, tá? É o melhor de uma rede de anjos e a gente tentou aprender com o melhor de VC. Então, fundos, me digam qual é a melhor forma de eu lidar e ajudar para chegar aí. E anjos, vamos participar junto do processo de seleção. Tanto que o nosso processo seletivo, cara, tem um comitê temático. Só para os nossos sócios, ou a nossa rede de mentores, avaliar antes da gente investir. Para a gente saber exatamente qual vai ser o desafio de crescimento da companhia. Cara, bem legal. Acho que vocês conseguiram fazer um mix bem bacana de juntar o melhor dos dois mundos mesmo, né? De ter, uma galera que é investidor anjo, com um time de founders ali, que estão investindo muito top, com uma galera com boas práticas de VC, sensacional. E vocês realmente são top of mind. Direto, a gente conversa aqui com empresas e, nem sempre, uma coisa que a gente tem como prática também de falar, cara, nem sempre o meu dinheiro é o melhor dinheiro para a empresa naquele momento. Então, cara, vocês são top of mind, dependendo do estágio da empresa, sempre falo o nome de vocês, sempre
falo com a Mari, não sabia que tu estava na Honey Island até então, pô, fico feliz em saber que tu tá, e agora tem mais um contato aí para passar, obrigado, mais um canal aí para apresentar, cara. E até, sabe o que é legal, cara? Um parênteses, assim, eu venho de uma história de Anjo e Family Office. A Mari veio de uma história de Endeavor e também tocou Honey 2. Então, aqui no dia a dia, cara, a gente trata como se fosse uma rede de mentores Endeavor e uma rede de investidores anjo. Eu ligo para os meus investidores sem calos, assim, cara, eu preciso da sua ajuda, eu tô com problema, porque também eu dou notícia ruim para os investidores. Falo, olha, tá difícil esse deal, tá com dificuldade ali e tal, porque no final do dia todo mundo na mesma mesa. Isso é muito bacana, cara. Essa proximidade aí é muito importante, é o que faz de fato a diferença, né? Uhum. E, pô, Léo, abrindo um pouco o leque, cara, pensando na etapa de faturamento e coisa e tal, quais são as principais etapas de faturamento na quais vocês, como investidores e eventualmente até outros fundos que são parecidos com uma tese próxima ali de estágio, estão mais interessados em investir? A gente tem visto aí, cara, nos últimos anos, o volume de investimento, acho que no ano passado, 2020, foi um ano que Venture Capital superou o volume de cheques e volume de investimento de private equity. Algo que, extremamente inusitado. A gente teve, acho que, sei lá, 3, 4, 5 bi de dólares investido no Venture Capital no Brasil e passou com certa folga o mercado de private equity. O que normalmente os investidores estão mais interessados em investir? Cara, eu acho que a melhor forma da gente tangibilizar é pelo desafio que você vai comprar, que risco você vai comprar, entendeu? Então, a minha sensação é que no dia a dia eu estou disposto a comprar um determinado risco que às vezes bate com faturamento, às vezes não bate com faturamento, porque no Venture Capital, para mim, muito vale o ângulo da curva, mais do que a curva em si. Então, a gente já investiu em companhia faturando 15 mil, só que rapidamente ela chegou em 150, 200. A gente já investiu em companhia faturando 300 mil. Só que ela já estava com um ângulo de curva um pouco menos inclinado. Qual que é a grande questão? É o desafio que eu quero ajudar ela a responder. Então, muito do que eu pergunto para os empreendedores no dia a dia, assim, qual é o seu desafio? Porque eu só vou colocar se eu tiver ciência e condição de te ajudar. Porque se for só uma oportunidade financeira, talvez o meu cheque não seja o melhor. Porque eu vou ficar mais te enchendo o saco do que... Então, eu acho que assim, se for 50 mil, eu vou ter que olhar outras coisas, já que o faturamento não me ajuda a responder. Então, eu vou olhar a qualidade na máquina de vendas, vou olhar o painel de concorrência, vou olhar a própria experiência dos empreendedores e o sonho grande deles, né? De um cenário de 50 mil. No de 350, você concorda comigo que talvez algumas perguntas de Product Market Fit já tenham sido respondidas? Porque, afinal, ninguém constrói 300 mil de MRR, por exemplo, se você não encontrou o Market Fit, né? Eu vou fazer perguntas mais de qual canal que você vai usar para distribuir isso agora, né? Para sair de 300 para 1 milhão. O que eu quero, Renan, que eu acho que pode resumir a minha resposta, é que eu quero entregar 1 milhão de faturamento. Tá? Eu quero conseguir entregar 1 milhão de faturamento mês, no meu ciclo de capital. Eu vou perseguir isso. Então, se você olhar o portfólio do nosso fundo 1, é um fundo que todas as startups passaram de 500. Tá? Aquelas que a gente vendeu, elas passaram. Aí, quando passar de 500, eu vou viver um outro desafio, para ela não cair no platô. Porque aí você começa, 500 mil de faturamento, é uma equipe gigantesca, é um cenário de complexidade maior, você não tem mais... Você começa a ter desafios de companhia tradicional. Como é que você mantém a velocidade ao mesmo tempo que você mantém responsabilidade e qualidade na execução, né? Que é um pouco do que alguns fundos se especializaram em fazer depois de mim. Então, o que o fundo depois de mim vai tentar fazer? Vai tentar acelerar o maior número de canais e dar musculatura de gestão. Né? Que você vê, vamos pegar fundos aí que fazem muito bem isso. Kazek, Astela, Redpoint, esses caras pegam essas companhias que já estão quase 100% validadas e falam, agora vamos transformar numa corporação de 10, 20, 30 milhões de faturamento mês. Eles vão pegar a última etapa do estilingue. Então, o que eu posso dizer é, eu olho 50 mil, eu olho 300 mil. Idealmente, provavelmente os desafios que a gente vai poder te ajudar, e aí para os empreendedores que estão ouvindo a gente aqui, provavelmente, isso é um palpite, você está muito próximo de 100 mil reais de faturamento. Ou você já passou, tá? Então, 300, 400 mil, às vezes é um desafio muito parecido entre 100 e 300 ali. É o começo da tração e da velocidade em canal, né? Aumentar time de tecnologia, às vezes fazer um PLG, né? Um Product Led Growth. Tem alguns desafios que vão acontecer nessa fase que a gente é especialista em ajudar. Agora, vou comprar risco de anjo?
Mas talvez, né, se eu olhar que a curva está com o bico para cima, eu e a Cibele, esses dias a gente fez um pitch numa companhia que não fatura. Ela não fatura. Então não é uma linha de corte de faturamento para mim, ela é uma referência. No final, a gente falou, puxa, eu preciso que você fature, não pelo faturamento em si, mas para poder validar se você vende bem, se existe recorrência, percebe? Eu estou muito mais interessado na qualidade da resposta do que no número que ele vai me entregar. Um dado até que eu sempre comento, que eu acho que é da B Startups, é que 44% das startups no Brasil morrem no primeiro ano por não ter pelo produto não ter demanda, não ter mercado. Então, realmente, o faturamento não é algo que é extremamente relevante. De certa forma, é relevante porque valida uma tese de que existe, de certa forma, um mercado para aquele produto. E até pegando esse gancho, Léo, cara, além de faturamento, o que vocês olham de indicadores aí, e o que seria legal a galera que tá nos ouvindo ter mapeado os indicadores que podem fazer sentido numa conversa com investidores? Uma coisa muito legal de ter é um painel qualitativo e quantitativo da companhia. Você ter a companhia na mão, entendeu? Então, desde, por exemplo, o meu funil é 500 leads, 50 reuniões e 10 fechamentos. Esse é um indicador, né? Um canal. Eu conhecer bem meu funil de vendas, por exemplo. Conhecer bem meus financials. Então, por exemplo, CAC, LTV, se você é um SaaS, né? Conhecer essas coisas me parece que é ter o veleiro na mão, entendeu? Eu sei a velocidade do vento, eu sei o ajuste das velas, eu sei onde eu estou posicionado. Então, isso para mim é um book importante. E eu estou falando de ter isso num papel, tá? Estou falando de ter isso na cabeça. Que é muito mais importante do que você consultar um papel, é você saber que domina a companhia. Né? Você sabe onde estão as informações. Então, me preocupa muito com quanto você tem faturado, ou qual é o seu nível médio de despesa. Não sabe? Isso me preocupa um pouco. Ou não saber explicar comportamento de evolução da companhia. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Eu tenho uma investida minha, pessoal como Anjo, que eles fazem compostagem de lixo orgânico, tá? E quando você olha a linha do tempo deles, eles já fizeram um gráfico, tanto que eles me conhecem, eles fizeram um gráfico falando assim, aqui aconteceu isso, aqui aconteceu isso. Sabe aqueles gráficos de crise financeira? Crise da Ásia, crise argentina e tal. Porque eles sabem que eu quero entender a história da companhia com base nos seus indicadores. Agora, quais indicadores são, Renan? De verdade, acho que cabe ao time me dizer. Né? É claro que são alguns básicos, né? Se você é um SaaS, eu quero saber CAC, quero saber LTV. Talvez esses sejam básicos. Mas tem alguns que às vezes não são tão óbvios, né? Como eu falei para você, hoje o pitch de manhã que eu ouvi, que eu gostei muito da informação, foi do meu volume movimentado, eu consigo fazer tanto de proxy para encontrar minha linha de receita. Sabe, ele fez uma linha de GMV e construiu um proxy de take rate dele. E aí, com isso, ele fez uma estratégia de crescimento bem legal. Então, ele dominava os econômicos da companhia e, a partir disso, me preocupa quando não domina. Né? Agora, nós também. Né? Não dá um frio na barriga, né? Você fala, caraca, mas você está indo daqui para São Paulo, você não sabe a velocidade, o volume de gasolina. Isso me preocupa bastante. Isso é uma coisa que a gente, principalmente como o nosso negócio é principalmente recorrência, né? Financiar empresas com essa ideia de recorrência, a gente olha muito para esses indicadores. Uma das coisas que a gente também leva em consideração numa análise um pouco mais quali é realmente essa questão de quem são as pessoas que estão do outro lado da mesa. Com quem que eu estou conversando, quem são os founders, quem é o management. Se tem investidor, quem são os investidores. Então, isso é uma coisa que, para a gente, acaba sendo relevante também, além dos indicadores, se for uma análise um pouco mais quant, né? Cara, as pessoas, para mim, é 80% da nossa análise, tá? Hoje, se eu fizesse um peso, é 80% da análise. Eu já cometi esse erro no passado. Eu não sei se chega a 80%, mas a nossa também tem um peso grande para as pessoas. E, realmente, saber da onde vem, para onde vai, acho que é o mínimo que a gente precisa saber para conversar com o investidor mesmo. E, até pegando um gancho nisso, a nossa plataforma aqui que a gente desenvolveu, pensando justamente numa experiência de Open Banking, ela traz justamente essa visão, a gente ajuda a trazer justamente essa visão, de trazer, como é que tá funcionando a minha receita, quanto que é a receita nova, quanto que o cliente deu upgrade ou downgrade, o que foi churn, o que não foi, o que está com o cliente inadimplente, para onde que eu estou gastando meu dinheiro. E aí a gente está colocando algumas outras funcionalidades novas aí nos próximos meses, justamente para ajudar o cara a ver aonde que ele pode ter
um desencontro de fluxo de caixa, entender um pouquinho melhor para onde que o dinheiro está indo, como é que ele está saindo, e eventualmente a gente já ofertar alguma coisa de algum serviço financeiro para ajudar esse cara a crescer mais. Então a gente, além do crédito, só basicamente do crédito, a gente traz também esse viés de inteligência de dados voltados para uma gestão de crescimento, que ajuda muito nesse momento transformacional das empresas, quando o cara precisa realmente sair de 100, 200, 300 para 1 milhão, 5, 10, fazer o triplo, duplo. Exato. Sabe que tem uma coisa que você falou que eu acho que é importante a gente reforçar, que é assim, as pessoas têm que entender, isso é super sensível, né, que o nosso jogo é um jogo de risco e retorno. E isso tudo está envolto numa coisa de incerteza. Se isso está envolto em incerteza, eu não estou pedindo indicador para fazer check. Ele sabe, ela sabe, aí você vai dando check. Não é essa a questão. A questão é o quanto dessa incerteza que a gente está disposto a comprar, né, juntos, tanto nós quanto as nossas investidas, a gente está comprando um conjunto de incertezas. O quanto a gente conhece essas incertezas e quanto a gente está trabalhando para diminuí-las. Porque no final do dia, lá no IPO, eu quero que essas incertezas sejam praticamente zero. E aí a gente tem uma base quantitativa super consistente para falar, não, a incerteza agora é para frente, agora eu não tenho dúvida se os clientes compram ou não compram o produto XYZ. O nível de incerteza cai consideravelmente, e com isso aumenta-se valuation, aumenta o valor de mercado. Então a gente não pede tanta informação para poder ser chato. A gente pede informação, e o que vocês estão oferecendo é super legal, de perceber, conhecer a companhia do ponto de vista informacional, quer dizer que a gente está entendendo o grau de incerteza que aquela fase está trazendo, e a gente vai trabalhar sobre aquilo. É exatamente isso que a gente tenta fazer. A gente acabou criando, na verdade, uma plataforma para dar uma visão para a empresa, mas acabou que tem muito investidor que usa isso para acompanhar a performance das empresas que investiram. Então, para nós, a gente meio que sem querer fez um negócio que ajuda nas duas partes. E até uma coisa que tu comentou, Léo, essa questão de eu entro onde eu sei que eu posso ajudar. Até, quem está buscando investimento em VC, coisa e tal, investimento anjo, uma das coisas que eu sempre falo quando estou comentando dessa temática de investimento, captação de recursos, cara, é buscar sempre um fundo que vá te agregar, não vá buscar só dinheiro por dinheiro. Então, até queria o teu view nesse sentido de a galera que está começando a buscar grana, por onde o cara começa, quero um VC, mas agora tem trocentos VCs no Brasil. Quem que eu escolho? Exato. Tem gente que até fala, puxa, quando a gente fazia, né, meus colegas anjos falavam, puta, era muito mais fácil a nossa vida, né, porque eu não tinha ninguém. Eu falei, é difícil você falar se é bom ou se é ruim, se você não tem base comparativa. Você era o único. Então, eu fui o melhor investidor antes de Curitiba em 2012. Isso não importa, só era eu. Então, não tem muita comparativa. Não tem muita comparação. Mas quando hoje esse cenário fica um pouco mais maduro, eu acho super legal a gente parar de falar de buscar dinheiro e começar a buscar parceiro de crescimento. Quem é meu parceiro de crescimento? Eu vou escalar essa companhia de 100 para 1 milhão. Quem são as pessoas? Então, a Honey, com as suas capacidades, com o Léo, com a Mari, com a Cibele, com a Ida, com o time, e com os meus sócios, os meus investidores, a gente vai conseguir te ajudar? Essa, para mim, é uma pergunta que a gente tem que ser obrigatória no nosso caso de investimento aqui. Se é só um bom deal, talvez a gente pode até entrar por oportunidade, mas a gente vai ter ciência que é por oportunidade. Mas esse não é o nosso jogo, não foi isso que eu me comprometi com os investidores. Eu me comprometi a ser protagonista nos deals e, ao mesmo tempo, construir uma tese de crescimento junto com a companhia. Então, isso vale desde não fui com a cara do Léo. Cara, é melhor a gente não passar 7 anos junto, entendeu? Porque é pior do que um casamento. O segundo é, não vejo ali as competências que vão... Eu estou falando como founder, né? Não vejo ali no fundo as competências que vão me ajudar a escalar esse negócio. Desde do ponto de vista de mentorias pessoais, né? One-on-one, até do ponto de vista de conexões e por aí vai. E também não vejo, na terceira escala, que eles vão trabalhar junto comigo. Que é, assim, eu acho que um fundo de VC, na estágio que a gente trabalha, abaixo da captação de 5 milhões, isso também vale lá para cima, mas estou reforçando aqui, nesse espaço da indústria, ele tem que ser muito hands-on. E qual que é o nosso desafio? É hands-on, mas, assim, o nariz em tudo e a mão em nada. Porque a gente tem que estar muito juntos, mas a gente não pode fazer pelo empreendedor. Então, aí entra outra complexidade, que tem que ser complementar, mas a gente também não pode abafar. E essa coisa do coachable que a gente trabalha é a parceria, né?
Eu posso falar algumas besteiras como fundo, o empreendedor tem que saber ouvir isso com criticidade. E o contrário também é verdadeiro. Se ficar um jogo de muita resistência e teimosia, a gente também não anda para frente. É tão difícil fazer VC, cara, porque tudo isso que a gente está se falando, que a gente está falando aqui, é um movimento que é acontecendo, a companhia está acontecendo aqui atrás. Então, você tem que ter fragmentos de uma comunicação. Então, eu falo com o empreendedor uma vez sobre um assunto, daqui a pouco eu falo sobre outro assunto, eu estou montando um filme na minha cabeça, né, de como eu vou ajudar. O grande ponto da minha decisão como investidor é que no dia seguinte eu sou personagem daquele mesmo filme. E aí não tem desculpa, né? Eu estou dentro do filme. Não tem mais se a informação estava difícil, estava impossível de aceitar. Nessa construção conjunta, o que eu digo para os founders? Dinheiro, tem que, claro, não adianta eu pedir para uma pessoa que pedir 2 milhões de reais para uma pessoa que vai assinar um cheque de 100. Saber quem procurar, eu vejo muito anjo, muito empreendedor procurando anjo com fundo que faz aporte de 20 milhões de dólares. Não gasta saliva, né? Quantas investidas minhas, cara, em rodada, assim, buscando 700 mil, 1 milhão, ia falar com o Kazek, ia falar com... Não adianta, cara, os caras não vão conseguir te dar a atenção necessária. Então, saber também, entender, hoje tem tantos mapas disponíveis, né, da indústria, o que é a indústria, o que ela faz, o que um anjo entrega, o que um fundo seed entrega, esse nosso papo aqui, e assim como a gente está falando aqui, tem outros fundos que deram as suas visões, né, do que eles são bons, do que eles podem entregar e tal. O empreendedor, quando busca isso, dá um sinal de que ele está fazendo bem o dever de casa, porque, cara, ele vai entregar equity, que é a coisa mais valiosa que ele tem na mesa. Então, ele tem que dar para uma pessoa que vale a pena. Não adianta ele ficar trazendo só porque é dinheiro. Aí vem aqueles fundos que você conhece bem, que são os fundos de spray and pray, né? Ah, tenho 1 milhão de investidas. Cara, você tem 1 milhão de investidas, não vai ajudar uma. É impossível, né? Isso é uma agonia do VC, tá? O nosso negócio não é tão escalável assim. O negócio de Venture Capital, né? Eu pego o dinheiro numa ponta, aplico num determinado número de empresas que dependem da minha capacidade de ajudá-las. Então, de selecionar e ajudá-las. Isso faz com que, por exemplo, o meu fundo agora, de 70 milhões, ele é um fundo que a gente vai ajudar 12, 13 companhias. Tá? Assim, se a gente conseguir fazer uma boa alocação, 14 companhias. Então, são 4 anos trabalhando com 14 parceiros. Dá para chamar isso de escala? Não dá. Então, eu tenho que fazer um negócio com muita qualidade, quase que artesanal, sabe? Aquele escultor, assim, que vai olhar e parece um negócio de batelada, né? Quem olha para ver se fala, pô, esses caras ficam assinando cheque todo dia. Eu abro, né, o feed aqui, tem cheque. Mas no final do dia ele é um cheque artesanal. Se a gente lapida, um deal para ficar de pé, você sabe, cara, demora, sei lá, 6 meses, 4 meses se for rápido. Porque é tudo muito lapidado, é muita informação para discutir, é muito bode na sala para a gente avaliar. Então, não, a gente não precisa ter pressa, a gente precisa ter consistência. E o que eu posso dizer para os empreendedores para fechar é: escolha um parceiro de crescimento. Esquece o cheque. Só olhe para o cheque para você pedir o cheque certo para a pessoa certa, né? Agora, na hora, não fique pensando, puta, esse cara está me dando 2, esse cara está dando 1,5 milhão. Não, talvez 1,5 milhão bem alocado seja melhor que 2 milhões. E aí você acha que por 500 mil você está deixando o valor na mesa, entendeu? Pior é que é verdade. Eu já vi bastante disso, de quase que como se fosse um leilão. E a galera não presta muita atenção no que de fato o cara que eventualmente está ofertando um cheque menor, o que ele está colocando de agregação de valor para complementar aquilo que ele, de certa forma, não colocou. Então, realmente, essa questão de conversar com outras investidas, conversar com os investidores, saber com quem conversar de acordo com os perfis, é algo que é realmente extremamente relevante. Não faz o menor sentido conversar com uma Kazek, por exemplo, sem ser um SaaS, ou ser um cara que está procurando cheque pequeno. Tem N outros casos que fazem isso com muito mais propriedade, vamos chamar assim. E até uma coisa que tu comentou, que é uma coisa que a gente tenta se colocar também, como um parceiro de crescimento. Então, a gente já viu aí, cara, sei lá, inúmeros cases de empreendedores que optaram por uma estratégia de captação constante, de diluição constante, e acabaram que quando venderam a empresa ou tiveram êxito, saíram com, sei lá, menos de 5% da empresa. Isso não é tão incomum quanto a gente imagina. A gente vê bastante casos aqui. Então, acho que o nosso, até pegando um gancho nisso, uma das coisas que nós, como a 55, conseguimos construir aí no mercado foi justamente essa parceria com os fundos de Venture Capital para conseguir
ser um parceiro deles para evitar diluições desnecessárias ao longo dessa jornada de crescimento. Então, pô, o cara precisa ali, sei lá, de um cheque, o cara acabou de fazer um seed com vocês, acabou de fazer um pre-series A, pô, o cara tá precisando de um combustível ali para dar um gás para rodar um series A mais parrudo. Cara, é aí que a gente entra, exatamente aí que a gente entra, a gente complementa o cheque, a gente dá um gás para a empresa crescer, ajuda a empresa a crescer, pô, a gente tem aí, cara, diversos casos de empresas que pegaram grana com a gente, fizeram essa estratégia, saíram negociando valuation aí de 50%, 60%, 70% maior em menos de 6 meses, um ano. Então, pô, para o investidor que investiu no estágio anterior, fica sensacional, para o empreendedor fica sensacional também, e para a gente fica sensacional, que a gente tem um monte de case bacana para contar. Então, pô, isso é uma coisa que para nós, para a 55, institucionalmente, é muito bacana a gente poder fazer parte dessa trajetória também. Isso, sim. A gente tem casos de clientes nossos que, pô, o cara fazendo Series B agora, de 40, 50, 60 milhões de reais, outro fazendo Series A com 20 milhões, é muito bacana ver isso, muito bacana mesmo. O papel que vocês trazem, cara, que é importante reforçar, é que vocês são uma ferramenta de engenharia econômica. A gente está jogando um jogo que tem engenharia econômica. Você tem que olhar para a cap table e gastar muita inteligência ali, gastar mufo ali. Não é só trazer cheque. Eu até brinco, né? Dinheiro por dinheiro qualquer um coloca, né? O importante o difícil é trazer um dinheiro que agregue, alguém que agregue para essa história. Léo, uma última pergunta aqui, cara. Uma das coisas que a gente comentou foi essa questão tu comentou dos IPOs e tal. Cara, vocês têm uma tese mais voltada para fintechs e SaaS B2B, pelo que tu comentou, certo? Além desses setores, o que tu acha quais outros setores que estão aparecendo aí, que estão mais aquecidos aí, que tem o pessoal com mais apetite para investir? Eu acho que hoje os 40% dos IPOs bem-sucedidos na América Latina foram em fintech e software B2B. Isso também tem um pouco de cenário de liquidez. Agora, você tem todo um outro mercado, né? Quando você tem 40%, você tem 60%. Então, eu acho que B2C continua sendo quente em qualquer momento. A gente está falando de um país com problemas estruturais imensos, com um consumidor extremamente mal atendido, tanto no nível de serviço como dos produtos e qualidade de produto. Então, você vê companhias desde Notco, por exemplo, vindo para o Brasil, trazendo um tipo de alimentação diferente. Você tem o Nubank escalando na velocidade que está. Você tem uma série de negócios no B2C que continuam sendo relevantes, que trabalham na experiência do cliente. Então, eu acho que a experiência do cliente, cara, nunca vai deixar de ser um bom vertical. Né, uma boa vertical, assim, sempre vai estar na cabeça de todos os investidores e empreendedores explorar. É claro que quando você está em B2C, você tem que estar ciente que é um ciclo um pouco mais longo, de produção de valor com gatilhos diferentes e que talvez demande mais capital. Essa é só uma percepção. Essa é a primeira. O segundo, que eu acho que é bom as pessoas estarem atentas, são os investimentos de impacto, que é onde eu fiz bons negócios, bons investimentos. Eu sou hoje do Conselho de Administração da Terra Nova, que é um dos maiores negócios sociais da América Latina, que virou case em Harvard, cara, no MBA de Harvard, sabe? Pô, que legal. Foi bem legal. Foi no passado, a gente está esperando a pandemia para poder apresentar lá oficialmente, né, quando a coisa voltar. E aí, quando isso acontecer, isso para mim é um sinal de que o investimento de impacto, a vertical do impacto, eu não estou falando de ESG, tá? Eu não estou falando de políticas de ESG em grandes corporações. Estou falando de investimentos que destravam armadilhas importantes estruturais, como água, como lixo orgânico, lixo reciclável, alimentação saudável, regularização fundiária, no caso da Terra Nova, finanças sustentáveis. Você tem uma miríade de coisas que estão no investimento de impacto, que não necessariamente são negócios na base da pirâmide, mas são negócios com viés de impacto, né, com viés de transformação. Né? Um dos nossos investidores lá na Terra Nova, que é o Media Network, um dos maiores fundos de impacto do mundo, ele tem essa visão de um contínuo de impacto, ou seja, ora você faz investimentos de baixo impacto, mais alto retorno, ora você faz com retorno médio e alto impacto. E você vai construindo essa tese. Então, para mim, B2C sempre o investimento de impacto continua sendo, e vai, para mim, continuar, a maior rota de crescimento vai ser aí, né? Desde energia renovável, por aí vai. Né? Hoje você vai ver um IPO em Nova York, da concorrente da Tesla, que vai abrir capital já com metade do valor de mercado da Ford, sem ter produzido um carro. Então, claro, esse tipo de coisa começa a acender algumas luzes. Pode ter um pouco de especulação aí, sim, mas eu acho que tem uma sinalização interessante para avaliar. E eu acho que um terceiro pilar super importante,
Renan, é a gente conseguir falar de infraestrutura desses negócios. Eu não estou falando de infraestrutura física, estou falando de prédio, rua, não. Estou falando de infra tecnológica, né? Que são telas, eu brinco que é hard code. Tem uma linha, é sempre interessante você investir, e o Brasil tem pouquíssima coisa disso, né? A gente não consegue, você vê que Israel construiu todo um ecossistema baseado em hard code. Nos Estados Unidos também você tem, mas acho que no Brasil você ainda não tem bons negócios na linha de hard code. Isso vale desde jogos eletrônicos, novas plataformas, novas frentes de negócio, mas ligados a coisas invisíveis, vamos falar de uma escala invisível dentro de outras estruturas. Então, acho que essas três, para mim, são coisas para ficar atento. São gostinhos que eu, como gestor de fundo, com tese muito estreita, fica olhando sempre, e claro, na pessoa física a gente acaba fazendo algumas coisas e tal, mas acho que são ainda oportunidades fortes de mercado, né? Cara, isso é uma coisa que realmente, essa tese de impacto, pô, eu já trabalho nesse mundo de empreendedorismo e inovação desde 2014. Antes disso, vem de mercado financeiro, de corretora, de asset, research, e sempre ouvi falar disso. Então, pô, começar a ver que, de fato, as coisas estão caminhando para esse lado de impact investing. A gente está olhando bastante para isso também aqui. E até um caso que eu acho interessante, daquele filme Big Short, do cara do Michael Burry, que ficou bilionário apostando contra o mercado imobiliário. No final do filme fala que o fundo novo que ele lançou é focado 100% em investimentos relacionados à água. Ele só investe em água. Empresas Exatamente. De água, saneamento, coisa e tal. Então, pô, é realmente uma tese que faz muito sentido por uma questão também de demanda, de oferta e de demanda que a gente está vendo no mercado. Cara, uma última pergunta, Léo, até aproveitando um outro ponto que tu comentou sobre a IPO. Cara, qual a tua opinião sobre esse movimento que a gente tem visto aí no Brasil de retomada dos IPOs, de, cara, empresas de tecnologia pra caramba abrindo capital aqui no Brasil? A gente teve aí Enjoei, Melius, Neogrid, Intelbras, apesar de ser um pouco mais de hardware, também tem um viés de tech, mas um monte de empresas abrindo capital voltado para essa área de tecnologia no Brasil. E queria tua opinião sobre o que tu acha que vai acontecer aí, se isso é um movimento pontual, um voo de galinha, ou se é uma coisa que vai virar tendência mesmo no mercado. Não, cara, eu acho que é uma tendência infreável. Talvez tenha um turbo dela do ponto de vista da alta liquidez, então pouquíssimas oportunidades de alocação estratégica, então isso traz uma demanda reprimida em boas alocações, isso traz volumes muito altos para essas transações, mas vamos tirar isso um pouco de série, vamos olhar para a estrutura em si. Eu acho muito bem-vindo, porque qual que é a minha percepção? E você vai, eu acho que se conectar com isso, que também esteve lá no mercado de capitais, que VC e mercado de capitais são filhos da mesma mãe. Entendeu? A gente, em algum momento, distanciou a coisa, parece que VC não é mercado de capitais, mas é mercado privado. Então, nos Estados Unidos, essa diferença nunca aconteceu. No Brasil, a coisa era muito... Então, na hora que você vê uma investida de privates entrando no mercado público, as pessoas ficam, de onde veio isso? Tem um texto acho que do Edson, da Stella, que ele fala foi a mesma sensação que ele teve com o surf, com a Brazilian Storm. De repente, apareceram um monte de campeão, assim, o Brasil é o rei do surf. Não, cara, era uma onda que estava vindo e continua vindo. E a minha percepção é essa. Eu, todos os dias aqui, tento reforçar que a gente está na mesma rota. Estamos jogando o jogo do mercado de capitais. Queremos, com sucesso, levar a companhia para lá. É claro que o IPO é uma das formas. A SPAC é outra. Você tem formas de direct listing nos Estados Unidos. Você tem formas de levar no mercado de capitais. O IPO é uma das avenidas, talvez a maior, mas é uma das avenidas de mercado de capitais. Vocês conseguem trazer um elemento de mercado de capitais para dentro do VC, que também já é uma outra conexão. Nós aqui, fundadas por sócios de unicórnio, né? Tendo na cidade aqui investimentos de outro unicórnio, né? Os sócios do Madeira, que estão junto com a gente aqui, e a gente começa a falar de essa conexão entre possíveis pré-IPOs investindo na próxima geração. Esse é o plano de fundo, né? Então, para mim, cara, a onda de IPO ela é infreável, ela vai acontecer, e tomara que aconteça cada vez mais.
E, claro, em todo IPO você tem bons e maus ativos, é natural. Isso depende da avaliação do Renan, da avaliação do Léo. Cada um vai ter uma avaliação de acordo com a sua visão. Aí eu estou indo muito na linha do meu professor e guru da Modana. Valuation é subjetivo. Se você vai dizer que um ativo é bom, um ativo é ruim, é a sua percepção de valor. Tem um monte de gente que acha o contrário. Aí você tem que entender como é que você se posiciona nesse mercado. Mas, sem dúvida nenhuma, os IPOs de tech se tornaram uma classe de ativos relevante na Bolsa de Valores. Os Estados Unidos hoje tem uma média, cara, só buscando essa informação, que 10% do patrimônio dos family offices americanos estão alocados em venture capital. Você consegue imaginar o tamanho dessa avalanche se acontecer a mesma coisa no Brasil? O volume de capital em mercado privado, VC, Private Equity, chegando em IPO, indo para o mercado público, pegando esses 5 trilhões de reais que estão em renda fixa no Brasil e levando para dentro da Bolsa de Valores, o que a gente viu aí de 600 mil CPFs para 2 milhões e meio de CPFs é só o começo, cara. Nós temos 220 milhões de habitantes. Então, assim, acho que eu acho que mercado... baixo por cento da população contra 70% da população dos Estados Unidos. Né? É ridículo, cara. A gente tem uma Bolsa de Valores imaturíssima aqui. Então, a gente está vivendo duas revoluções ao mesmo tempo e eu acho que a gente vai estar vivo para ver um mercado super líquido de secundário de startups ainda. Então, IPOs cada vez mais cedo, né, Bolsa de Valores um pouquinho mais compacta, com menos regulamentos e que permita que mais agentes entrem no mercado de capitais. Eu fiz investimento em crowdfunding, em equity crowdfunding, fiz em 2 plataformas e uma delas não foi muito bem, a outra até que está andando super bem. E essas coisas, para mim, de novo a conexão. É a gente conseguir pegar elementos dessa construção de mercado de capitais e trazer para dentro de VC. Então, a minha resposta, cara, estou super empolgado. A minha alocação em Venture Capital reforçou, baseado nessa visão de IPO. Isso quer dizer que todas as minhas investidas vão fazer IPO? Não, mas isso quer dizer que onde eu estou olhando é uma linha pontilhada entre essas duas indústrias. Mercado de capitais maduro e o VC. Eu sim estou no jogo de mercado de capitais, mas eu estou assumindo um grupo de risco muito maior para poder depois transformar isso em um ativo público. Eu estou disposto a fazer isso. E claro que eu vou fazer muito mais retorno para entregar esse capital lá, né? Então, acho que a gente tem que ficar muito atento a isso. Eu tentei comprar todos os IPOs dessa leva, bons ou ruins, eu tentei comprar quase todos. Não comprei 2 deles, mas na última, por exemplo, teve a Origo, que é de lixo orgânico. Então, a gente abriu o capital de uma empresa que recicla lixo, cara. Que composta lixo orgânico, produz energia. Porra, muito legal, os econômicos super saudáveis. Teve companhia que abriu capital sem EBITDA, teve companhia que abriu capital queimando caixa. E aí, cara, é de cada investidor, cada um tem sua tese, né? Tem gente que compra Bitcoin com caixa da companhia. Pior é que é. Tu falou do caso do cara que vai tá abrindo capital em Nova York agora, sem receita, não produziu um carro e já tem um valuation metade da Ford. Entendeu? É isso, cara. Alguém vai comprar, mas não sou eu. Alguém vai comprar. Enquanto tiver alguém pagando, a conta vai fechar. Mas uma coisa que eu acho engraçada é que dessa leva de IPOs ali que a gente teve, os casos ali, tipo, Melius, Enjoei, são realmente empresas um pouco mais jovens, mas, pô, uma Local Web, uma Neogrid, uma Mosaico, pô, os caras estão aí há alguns anos já no mercado. Neogrid mesmo, pô, a Burrada é o segundo IPO do cara. O cara foi o único brasileiro a fazer 2 IPOs em empresas diferentes, em momentos diferentes na história do Brasil. O cara é fora de série. Então, pô, Mosaico é uma turma que veio da Nasper, lá do Buscapé. Não é galera que começou a jogar o jogo ontem, né? Então, pô, é legal, Deus te ouça. Pode falar. Não, eu torço, cara, e eu vibro lendo os prospectos, que eu fico imaginando os caras de early stage, como nós, que entraram lá atrás e que viram essa construção acontecendo e estão batendo sino. Cara, não existe realização maior, sabe? Eu lembro, eu fui em 2019 com a minha esposa para Nova York, eu passei e consegui via um contato para ir conhecer o pregão da NYSE. Aí, pô, no dia que eu fui, tava tendo o IPO. A emoção da galera lá que tava tocando o sininho na NYSE, pô, é indescritível, cara. Um dia eu espero chegar lá junto com a 55 para tocar o sino, que deve ser uma experiência sensacional. E, pô, espero que vocês também tenham vários cases aí no portfólio que façam esse caminho também. E, Léo, cara,
muito legal esse papo contigo. Acho que se pudesse a gente ficava aí até mais umas 5, 6 horas trocando ideia. E, pô, muitíssimo obrigado pela tua presença. Prazer enorme falar contigo de novo. Prazer enorme conhecer um pouquinho mais da tua trajetória, um pouquinho mais da Honey Island, e tu ouviu aí sobre as possibilidades de financiamento para empresas da nova economia. Para quem está nos ouvindo e que está nos assistindo, acompanhe nossas redes sociais, não perca os próximos episódios. Até a próxima. Léo, obrigado, cara. Prazer enorme te ter aqui com a gente. Obrigado, cara. Foi um prazer. Um baita aprendizado, né? Aprendemos juntos aí. Estamos à disposição. Quem a gente puder ajudar aqui, pode contar com a gente.